boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde daqui a pouco você vai acompanhar a 6ª reunião ordinária do 3º período legislativo. Hoje nós vamos conversar com o vereador João Wagner Antoniol, do MDB, sobre questões relacionadas à primeira infância. Inclusive, tem um plano municipal em vigor, o qual ele é presidente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vereador, boa tarde. Eu gostaria que você falasse para nós sobre as novidades desse plano e também parabenizá-lo pela presidência deste importante plano em ação em Juiz de Fora. Deixa eu te falar, Paulo, eu sou presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, né? O Plano Municipal da Primeira Infância é um plano do Executivo, né? Chefiado pelo Executivo e que trabalha vários setores da cidade, né? São um plano intersetorial que trabalha a Prefeitura, a Câmara, a Vara da Infância, a Promotoria da Infância e da Juventude. Então, assim, é um comitê formado dentro de Juiz de Fora para discutir o Plano Municipal da Primeira Infância. O que é o Plano Municipal da Primeira Infância? É discutir metas, discutir propostas de transformar a cidade para as crianças que estão iniciando na primeira fase, né, que é do primeiro ano, né, do 0 ano até 6 anos. Discutir a cidade, transformação da cidade para essas crianças, criação de parquinhos, criação de ambientes para eles, melhoras na saúde para atender esse tipo de público, melhora no trânsito para atender esse público. Então, assim, é um plano intersetorial para discutir todas as demandas da cidade relativas à primeira infância. Tá certo, vereador. Além desses trabalhos relacionados à primeira infância, quais são as outras ações que o senhor está prestando nesse gabinete e também neste período legislativo? Nesse período legislativo nós estamos entrando também com um projeto de lei, criando um programa de silenciamento urbano. A gente está copiando um pouco do plano de silenciamento urbano de Florianópolis para a gente começar a doutrinar e regular, através das normas da BNT, a questão da poluição sonora no município. Então já está entrando no projeto de lei agora, nesse período legislativo, provavelmente deve ser votado nesse ou no outro, mas a gente vai começar um programa de silenciamento urbano dentro de Juiz de Fora. Certo. E tem novidades, zeladoria, novidades para a área que o senhor atua? Sim, a zeladoria lá não para, né? Então a gente está lá agora, a partir do dia 23 agora, a Prefeitura vai anunciar isso aí, na região sudeste, a entrada do combate à dengue, né? Um mutirão de limpeza de combate à dengue. Provavelmente no sábado, dia 23, deve entrar o mutirão lá. A gente está aguardando só o start da Prefeitura. Eu gostaria que o senhor aproveitasse esse momento para falar sobre a importância da conscientização dos moradores, a participação efetiva para que, de fato, né, elimine focos da dengue no bairro. Eu vou me direcionar agora aos nossos telespectadores aí, principalmente da comunidade dos bairros, né? A dengue mata. Ontem nós perdemos uma jovem em Juiz de Fora por dengue. Então a gente precisa cuidar do seu quintal, das suas plantas, não deixar empoçar água, limpar as calhas nos telhados, porque a calha, com esse período chuvoso, ela empoça água, desentupir as calhas para que a água não pare nas calhas, limpar o quintal, não deixar entulho acumulado em terrenos baldios, ligar para a Prefeitura, na fiscalização da Prefeitura, solicitando notificação para aqueles terrenos que estão sujos. A gente tem feito esse trabalho também no gabinete, atendendo a comunidade e solicitando a fiscalização para notificar os donos de terrenos que estão sujos. Tá certo, vereador. Muito obrigada pelas informações. E você acompanhou a entrevista com o vereador João Wagner Antoniol. Hoje, durante a audiência, durante a reunião plenária, vai acontecer a Tribuna Livre, que vai falar sobre o Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down. Você vai conhecer um pouco do Instituto Down, sobre os trabalhos realizados e sobre também o que o Legislativo pode fazer para ajudar nos direitos desse grupo. Você fica agora com a 6ª reunião ordinária. Estando na hora regimental, solicito o vereador Marlon Siqueira que proceda à chamada das senhoras e senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Vamos à chamada. Vereador Nilton Militão. Sempre presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer.
Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereadora Laís Perru. Presente, secretário. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador Presidente Zé Márcio Garotinho. Presente. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereador Marlon Siqueira presente. Acórdão regimental, senhor presidente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sexta reunião ordinária do terceiro período, pela ordem vereadora protetora Cátia Franco. Pela ordem, presidente. Só para registrar a presença. Registrado pela ordem vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, pedir autorização ao plenário que antes da ordem do dia que a gente faça a apresentação do Dia Internacional da Síndrome de Down. O Instituto Down 2000 se encontra aqui presente, para que a gente deixe para posteriormente a nossa reunião ordinária. As senhoras e os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito vereador Marlon Siqueira leitura dos requerimentos. Mas antes, as senhoras e os senhores concordam com a leitura englobada, permaneça como estão. Aprovada a leitura englobada dos requerimentos. Senhor presidente, tem uma correspondência com relação ao relatório mensal de controle interno referente ao mês de fevereiro de 2024. Ele está à disposição dos novos vereadores junto à unidade de controle legislativo e fiscalização. Senhor presidente, nós temos hoje 26 requerimentos. Cido Reis 1, Dr. Antônio Aguiar 1, João Wagner Antoniol 1, Juraci Schaefer 15, Laís Perru 2, Pardal 1, Newton Militão 2, Sargento Melo Casal 2, Zé Márcio Garotinho 1. Requerimentos. Em destaque, senhor presidente, vereadora Laís Perru, assunto seria a alteração do itinerário de ônibus no bairro Linhares. Requerimento do vereador Sargento Melo Casal, que através da Secretaria de Obras realize o serviço de patrolagem da rua Pedro Gouveia Horta em toda a extensão, no bairro Passos del Rei. Requerimento do vereador Newton Militão, capim e limpeza em toda a extensão da rua Maria do Carmo Costa, no bairro Alto Santa Cruz. Requerimento do vereador Pardal, que solicita capim e limpeza na UBS Cidade do Sol, localizada na rua Gustavo Capanema, sem número, bairro Santa Maria. Lidos os requerimentos em destaque, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação. As senhoras e os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito leitura das moções de aplauso. Moção de aplauso do autor e vereador Marlon Siqueira ao senhor Antônio Hugo Bento pelos excelentes serviços prestados junto ao Conselho Local e Estadual de Saúde, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do nosso município. Moção de aplauso do autor e vereador Marlon Siqueira ao senhor Rabiel Gravino de Oliveira pelos excelentes serviços prestados junto à Indústria e Comércio de Jeans Gravino, no bairro São Benedito. Moção de aplauso do autor e vereador Sargento Melo Casal para o coronel do Exército Juliano Ribeiro Maia, chefe da seção de veteranos e pensionistas da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha. Moção de aplauso do autor e vereador Pardal aos formandos no curso técnico em Vigilância em Saúde. Lidas as moções, senhor presidente. As moções estão em votação. As senhoras e os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovados, solicito leitura projetos de lei. Projeto de lei, autor e vereador João Wagner Antoniol dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor Marcelo Andrade Soares. Projeto de lei, autor e vereadora protetora Cátia Franco dispõe sobre o título de cidadão honorário ao padre João Paulo Teixeira Dias. Projeto de lei, autor e vereador Pardal, que dispõe sobre a denominação de logradouro público. Lido os projetos de lei, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes pela ordem vereador Bejane Júnior. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, registrando a presença, pedindo a Deus que tenhamos uma excelente reunião ordinária. E, senhor presidente, já solicitando aos pares, daqui a pouco eu tenho um atendimento para fazer uma agenda externa e solicitando aos pares autorização prévia. Muito obrigado. Pela ordem vereadora Laís Perru. Presidente, boa noite, a todos e a todas. Primeiro também saudar o pessoal que está aqui hoje pelo dia, da questão da síndrome de Down. E eu também quero pedir licença, porque daqui a pouco eu vou precisar me ausentar
da sessão, porque hoje os movimentos sociais, os movimentos feministas, a gente entrega anualmente a medalha Rosa Cabinda. E a medalha começa às 19 horas, não é aqui na Câmara, a gente ainda precisa, né, fazer outras coisas. Então, daqui a pouquinho eu vou ouvir a fala, né, da Tribuna Livre, mas não vou poder ficar para repercussão, então queria pedir aos pares para eu poder me ausentar daqui a pouco. A solicitação da vereadora Laís Perrudi e vereador Bejane Júnior está em votação. As senhoras e senhores concordam? Permaneçam como estão pela ordem do vereador Nilton Militão. Solicito a Vossa Excelência também, eu tenho que sair mais cedo. A solicitação do vereador Nilton Militão está em votação. As senhoras e senhores concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Nesse momento, estamos interrompendo a reunião ordinária para darmos início à Tribuna Livre. Vereador Natanael Eloy do Amaral. Tribuna Livre, damos início. Vereador Natanael Eloy do Amaral. Entidade Instituto DAO 2000. Assunto: 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Convido, já está aqui presente os oradores. A realização desta Tribuna Livre está sendo transmitida ao vivo pela JF-TV, canal 35.1 digital, e divulgada nas nossas redes sociais, com reprodução no canal do YouTube. Alertamos que deverá usar a Tribuna Livre somente para abordar o assunto ao qual se inscreveu. Responderá em todas as instâncias pelos conceitos que emitir na Tribuna Livre. E ainda não poderá ofender a instituição Câmara Municipal, nenhum de seus membros, o que acarretará na perda do direito de voltar à Tribuna Livre no caso de descumprimento desse dispositivo. Convido o doutor Sérgio Carvalho, presidente do Instituto DAO 2000, também as senhoras Bárbara Calino, está correto? Bárbara Calino, o nome correto é Bárbara Calino, da OAB, para que sente aqui ao nosso lado, e também a senhora Natália Oliveira. Senhora Rita Petronilho, também presente aqui. Da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura. Rita, sempre presente à nossa casa. De imediato, então, já convido o doutor Sérgio Carvalho para ocupar a nossa tribuna por até 20 minutos, se necessário. Por gentileza, boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio, sou presidente do Instituto DAO 2000, sou fisioterapeuta, pai de um rapaz, de um homem com 35 anos, com síndrome de Down, e através da nossa luta, criamos o Instituto DAO 2000, onde hoje tem a participação de alguns integrantes da diretoria aqui, como Julimar, Rosângela, Alessandro, que fazem parte da diretoria do Instituto DAO, e a gente vai falar um pouquinho... obrigado. Falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, mas também falar sobre o Instituto DAO, que esse mês também completa 25 anos de existência. Próximo, por favor. O que é a síndrome de Down? Eu não vou falar, é uma condição genética, isso todo mundo já está cansado de saber. A síndrome de Down são pessoas que têm uma deficiência intelectual, uma diminuição de tônus, que, se bem estimulado, têm condições de chegar a trabalhar, a namorar, a casar, a fazer uma universidade, como a gente tem visto aí. E o que é inclusão? Eu vou contar uma historinha rápida. Como começou a inclusão? Na verdade, na época da Grécia, as pessoas com síndrome de Down eram considerados semideuses. Dada a sua inocência, eles eram juízes. Eles tinham templos aonde
eles decidiam casos pequenos, como, por exemplo, o fulano comprou uma galinha, mas quem cuidou foi o vizinho. Quem é o dono da galinha? Essas pessoas é que tomavam a decisão de quem era o verdadeiro dono da galinha. Mas aí veio a Inquisição. Como eles eram considerados semideuses, e só pela igreja, na época, só existia um Deus, e então eles, obviamente, seriam o diabo. E aí eles começaram a serem queimados vivos, em fogueiras. Com o tempo se passando, começaram, a igreja, como a Inquisição começou a acabar, a igreja começou a ficar com eles na igreja. Tem até uma história, né, um livro, o Corcunda de Notre Dame, onde o padre não é que ele está fazendo maldade com o Quasílodo, e sim, ele estava tentando exorcizar o demônio que existia dentro do Quasílodo, que na verdade era uma pessoa super do bem, só que a cegueira cognitiva não dava capacidade a ele de entender uma deficiência. E depois vieram as pestalozes, onde a gente sabe que eram lugares onde os pais deixavam as crianças, ou os gestores deixavam porque não tinham onde enfiar. Né? A gente tem um exemplo de Barbacena, né? Aquele filme, né? O Holocausto Brasileiro, que tem várias pessoas com síndrome de Down lá, que as famílias ou as instituições largavam lá. E depois disso vieram as APAES, que é uma instituição que prende de um determinado momento para a família poder trabalhar e depois a família resgata. E com o avanço começaram a vir essas novas instituições, como a nossa, que, por exemplo, não tem nem... Me perguntaram, não, você não tem sede? Não, não tenho. Porque lugar de criança com síndrome de Down é na escola. Lugar de criança com síndrome de Down é no trabalho. De pessoa com síndrome de Down é no trabalho. Não é numa instituição. Não é lugar de eles têm, se forem estimulados, eles têm a capacidade de se desenvolver. Então, essa é a história da inclusão. A gente pergunta, todo mundo fala, eu sei o que é inclusão, mas você reconhece a verdadeira história da inclusão? Isso foi um professor de história da Universidade de São João del Rei, que fez um estudo e me contou essa história. Próximo, por favor. O Instituto Down nasceu 3 de março de 1999. Nosso foco era reuniões familiares. Lembra, Gracinha? Quantas vezes a reunião de família era eu e você. Depois começou a aumentar. E aí só que eu sempre fui pautado em ciência. Eu sempre acreditei que a ciência tem que andar junto. Então, o nosso primeiro projeto foi que nós fomos à Universidade Federal de Juiz de Fora e criamos um projeto de extensão. Na verdade, a pró-reitora da época, Margarida Salomão, falou, é o primeiro projeto no qual a sociedade vem buscar informação. E, através disso, hoje a gente sabe que a cada 700 crianças nascidas em Juiz de Fora, nasce um com síndrome de Down, graças a esse estudo. Depois disso, o nosso trabalho, na verdade, é a promoção da inclusão. E no final de 99, a universidade acabou a verba para variar, e aí cortou. E aí, na verdade, eu até conversei com a minha esposa na época, e falei assim, vou fechar o serviço, não vou abrir, vamos terminar esse instituto, porque, na verdade, eu quero pautado em estruturas sólidas, trabalhando junto com a gente. E aí, coincidentemente, uma semana depois, o doutor Antônio me ligou. Ele tinha sido você era nomeado para ser diretor do Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente. E ele teve uma ideia de um projeto de criar um ambulatório de síndrome de Down. No final de maio de 2000, nós abrimos um ambulatório de síndrome de Down. Veja, eu quero uma coisa para que vocês prestem atenção.
ele me ligou no final de 99. Só para ele organizar e abrir foram 6 meses. Só para organizar e abrir, no mínimo 6 meses, sendo que não tínhamos paciente nenhum. E quando abrimos era doutora Antônia Aguiar, nós pais, doutora Carla Lana e a fisioterapeuta. Só. Eu nem fisioterapeuta era ainda. Aqui, Tiana Márcia. Isso mesmo. Próximo, por favor. Aquele jornal ali mostra a parceria quando a gente fez com a Universidade Federal de Juiz de Fora e ali quando abrimos um ambulatório. Que veja que naquela época falava importadores, né? E não existe mais esse termo para síndrome de Down, que ninguém carrega a síndrome de Down. É uma condição genética e pronto. Meu amigo, por gentileza, poderia clicar nesse vídeo? Vejam que esse vídeo, assim, eu resgato algo muito antigo. Essa é a inauguração do Instituto do Ambulatório da Família Down 2000. Eu presto atenção no áudio. Isso é em VHS. Isso é bem antigo. Então, incentivo para que a gente possa uma parceria. A gente está fazendo uma coisa assim, bem caseira, como eu acho que não poderia ser diferente, tá? Mas eu tenho essa necessidade, nós estamos falando de hoje, uma presença de pessoas importantes da administração que estão aqui avalizando o nosso trabalho, vamos entrar, eu não sou médico de cerimônias, então eu vou procurar ser o mais informal possível. Eu gostaria de convidar para ficar aqui próximo ao Ministério, que é o presidente da ONG, né, que eu gostaria de aplaudir. O nosso vereador representante da Câmara aqui, o Gasparelli, também, que é um trabalhador. Nosso secretário de Saúde aqui, o doutor Zé Carlos. O superintendente da MAG, o José Antônio Figueiredo. O nosso secretário de governo e representante da FIS, o doutor João Pedro. Próximo, por favor. Eu só fiz questão de frisar essas imagens, porque há 20 anos que a gente sofre uma falácia dizendo que não existia essa parceria. Bem, ali está o presidente da Câmara, o secretário de Saúde, o secretário-geral da Prefeitura, de Governo e mais outros vereadores. Eu te pergunto, se isso não é legal, o que é legal? O que é legal, então? Porque 20 anos nós sofremos com isso. 20 anos. Bem, vamos voltar ao que interessa. A base do nosso trabalho é promoção de encontros sociais. Senão vai ocorrer um agora sábado. Já tem mais de 150 famílias, 150 pessoas, né? Pois é. Promoção de simpósios e lives. Trouxemos o Dr. Zamustak aqui, o maior geneticista da América Latina, simplesmente de graça, porque a gente acredita em inclusão. E inclusão, a melhor forma de segregar é o dinheiro, é através financeira. E a gente sempre fez tudo de graça. Criamos o jornal Down Mais, que vocês receberam. Lutamos pela efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, Lei 13.146, a Lei da Criança e do Adolescente, a Constituição, lutamos por todos os direitos da pessoa com deficiência. Criamos um WhatsApp, o Disque Denúncia à Educação, pela quantidade de denúncia, de falta de profissionais, falta de qualificação,
E a gente foi alertando, não com o intuito de briga, com o intuito de melhorar a qualidade de serviço. A gente nunca teve intenção de brigar. Mas a criança não pode ser penalizada pela incompetência. Jamais. Criamos um grupo de estudo onde todas as pessoas, todos os voluntários que vão no ambulatório passam por uma triagem, recebem orientações, capacitação para estar dentro daquele serviço. Porque isso é que rege a Lei 13.146. É assim que rege. Trabalhamos com promoção eu botei promoção de emprego para pré-SD, não é né, que fala que pessoa com deficiência, não. Pessoas com síndrome de Down, a gente prioriza a síndrome de Down. Porque a deficiência intelectual está sempre à margem da sociedade. E a gente está aqui para trazer exatamente o contrário. Próximo, por favor. Aqui alguns eventos que a gente fez, simpósio de síndrome de Down, lá em cima é o grupo de estudo, e outra coisa, eu esqueci de falar, todas essas fotos foram autorizadas, tá? Todas essas fotos, na verdade, passou por um crivo, e eu vou mostrar daqui a pouco, é uma instituição de direito, que tudo que está sendo falado aqui foi, primeiro, passado por esse crivo, para não ser nada ilegal. Aquilo ali é uma festa de aniversário, lá quando era no ambulatório. Isso, para mim, é que é inclusão. Levar para dentro, já viram dentro de um serviço, uma UBS, ter uma festa de aniversário de criança? E sem bagunça? Isso é aquela harmonização entre o profissional e as famílias. Até porque como é que você consegue uma boa qualidade de serviço? Aqui foi um carnaval que nós fizemos. Teve uma festa numa fazenda de um sítio de um amigo nosso. E fizemos muitas lives, principalmente na época da pandemia, né? Para acabar com aquelas fake news, essa coisa toda. A gente o tempo todo brigou por isso. Além de tudo, o Instituto, na época da pandemia, a gente tinha uma equipe de profissionais que davam assistência aos pais que não podiam sair de casa. Fisioterapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos. Tudo por conta do Instituto. Próximo, por favor. Nós temos uma parceria com a ABO, conseguimos preços populares para tratamento dentário para as pessoas com síndrome de Down. Parceria com o Instituto Federal de Educação e Ciência, Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, São João del Rei, não é isso mesmo? São João del Rei. Nós estamos produzindo material de alfabetização para criança com síndrome de Down que eu trouxe de São Paulo. Quando ficar pronto todos, nós vamos lançar um curso e nós vamos doar para escolas carentes para poder alfabetizar as pessoas com síndrome de Down. Parceria com o Núcleo de Direitos da Pessoa com Deficiência da Faculdade de Direito da UFJF. É esse núcleo que nos fiscalizou, antes de eu vir falar aqui. Passei pelo crivo deles. Próximo, por favor. O que Juiz de Fora perdeu? Pós-pandemia, voltamos para o Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente e fomos impedidos de trabalhar, gratuitamente, como voluntários. Falaram, o ambulatório acabou. Tchau. Aí, falei, caramba, talvez houve uma confusão, né? Mandei uma carta pedindo uma reunião. Não fui respondido. Depois de 20 anos trabalhando como voluntário, nenhuma resposta. Solicitei a Rita, está até aqui. E ela me marcou uma reunião. Chegamos lá.
E aí começou a conversa, e ele, como essa pessoa com um tom de ironia, falou, olha, investir, não, enviei uma verba, não é isso? Foi solicitada uma verba, não, foi enviada uma verba para uma instituição. A partir de agora, essa instituição será um ambulatório. Quem é da comissão de deficiência? Quantas pessoas estão sendo atendidas nesse ambulatório? Ambulatório de síndrome de Down, que foi criado numa instituição. Eu não vou falar o nome de instituição. Quantas pessoas foram atendidas? Lá no ambulatório. E que eu saiba, não houve nenhuma criança com síndrome de Down sendo atendida. E eu pergunto, tem alguma coisa errada aí. 3 anos, 4 anos, vai fazer agora, praticamente 2.000 crianças sem atendimento. Aqui eu até vou botar mais uma coisa bem clara. Eles acham que o Instituto Down tem alguma parceria política. O doutor Antônio está aqui, ó. Tem alguma, doutor Antônio? Nunca. O doutor Antônio é meu amigo, pessoal. É médico do meu filho. Alguma vez eu adesivei meu carro com o seu coisa? Eu tenho muita tranquilidade de estar aqui vindo falar. Porque a gente nunca... Hein? E nunca pedi. Ah, e outra coisa, 20 anos de ambulatório sem receber 1 centavo, e nunca pedimos 1 centavo de nenhuma prefeitura. Tudo custeado por nós. Próximo, por favor. Às vezes vai demorar porque tem um videozinho. Você clica no videozinho. Esse videozinho é um videoclipe que eu fiz há muito tempo atrás do Instituto Down. E ele fala um pouquinho sobre... Do Instituto não, fala sobre o ambulatório da síndrome. Esse é do ambulatório. Fala um pouquinho sobre o que é o ambulatório. Sem fala, é rápido.
Próximo, por favor. Deixa eu só dar uma respirada aqui, gente. Como vocês viram, o Instituto Down, ele não é baseado em ambulatório da síndrome de Down, do ambulatório da família Down 2000. O Instituto Down, ele é baseado em inclusão, em conhecimento. A gente só fazia o que não tiveram até hoje competência de fazer. Simples assim. Simples. Quando eu parei, quando nós paramos, nós tínhamos 1.500 pacientes. Sem fila. Você diz que tem fila, né? Na instituição. Falar nisso, eu falei que de instituição não querem institucionalizar as crianças, né? Mas querem, né? Que coisa, né? Estranho, né? Século XXI que nós estamos, não é? No XIX? Não, não. Mais de 14 voluntários, 2 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogas, 4 psicopedagogas. Eu vou tentar aqui lembrar de todos. Nutricionista, psicólogo, pedagogo, professor de educação física e vários pais. Por que os pais eram voluntários? Porque vocês sabem qual a pior dor do mundo? Sabem qual a pior dor do mundo? A dor da perda de um filho. E quando nasce uma pessoa com síndrome de Down, existe um momento de luto dessas famílias, que precisam ser acolhidas, de preferência por outros pais e por profissionais extremamente competentes. Não adianta dizer, eu sou isso, só ter o diploma na parede não adianta. Posso falar isso com muita propriedade. Sou especialista em síndrome de Down, fiz um curso em São Paulo, com o maior geneticista da América Latina. Tenho propriedade, sem falsa modéstia, sem hipocrisia nenhuma. E sou pai de uma pessoa com síndrome de Down. Rapidez e eficiência no diagnóstico e na intervenção com os pacientes. Doutor Antônio, eu fico imaginando o seguinte, parece que estão querendo contratar alguma clínica para fazer. Imagina, eu lembro muito bem, lembra daquele dia que chegou aquela criancinha, roxinha, lembra? Com uma insuficiência cardíaca grave, que nós tivemos que chamar a doutora Sara correndo, tivemos que dar suporte ao oxigênio. Imagina dentro de uma clínica uma criança dessa. O que vai acontecer? Morrer. E quem vai ser o responsável? A clínica que foi contratada ou o gestor? Ou a gente que está em silêncio? Por isso, uma vez vieram conversar comigo uma ONG, uma instituição queria montar, lembra, doutor Antônio? Não, é só montar, é só fazer. Eu falei assim, Aí comecei a contar os casos. Ele disse, acabou, né, a conversa, né? Depois que ele viu a responsabilidade que é, né? Fazer é fácil, né? O negócio é fazer com propriedade, com ciência. Aí separa o joio do trigo, né? Nós ganhamos o prêmio como terceira melhor ração de saúde do Brasil pela Medical Service. Isso em São Paulo. O ambulatório, ele é tema de mestrado, doutorado, pós-doutorado, de Juiz de Fora e de região. Era tema? Era, estou falando, não, era, porque acabou. Próximo, por favor. Olha que coisa mais louca. Há 2 anos atrás eu recebi um telefonema. Era da presidente das federações e associações de síndrome de Down do Brasil, de Brasília. Ela estava feliz da vida, porque ela estava abrindo um ambulatório de síndrome de Down, lá no SUS. E adivinha a presença de quem?
da ministra da Saúde, apoiando isso. E Juiz de Fora, em contrapartida, fecha. Olha que coisa maluca. Fecha. Por quê? Ele é referenciado no Brasil inteiro. Bahia, São Paulo, Dr. Zan, um dos que mais fazia propaganda nossa. Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro. Ainda tem tempo? 2 minutos? 2 minutos. Estou acabando, prometo. Vou ser rapidíssimo. Poderia botar o vídeo, porque eu falar é uma coisa, né? Pode ser falácia, né? Do pai do serviço, né? Representa para você. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Keliane. Sou mãe de uma criança especial, portadora da síndrome de Down. E pra mim, quando eu cheguei aqui, eu estava muito assustada. Porque eu não saberia, né, lidar com a criança com Down. E o ambulatório hoje representa para mim uma família, minha segunda família. Então, eu aprendi muitas coisas aqui, estou aprendendo cada vez mais. E pretendo aprender muito mais, porque o Miguel é muito importante a gente acompanhar aqui dentro. E aqui a gente tem, além de amigos, né, profissionais que acompanham ele, eu acho que aqui é a segunda família, mais do que na minha casa. Próximo, por favor. Aqui, o Prêmio Medical Service, o Dr. Zan Mustak lá em cima, uma pessoa que se não dá o trabalhando, e um voluntário trabalhando. Próximo, por favor. Vou ser bem rápido. Próximo, por favor. São mães que ficavam lá no serviço. Vê se tem alguém com cara triste, com brava, porque está demorando a ser atendido. Próximo, por favor. Agora, vou passar. Próximo, por favor. Não acredito. Bem, vou falar agora rápido. Tinha ali montado e eu mudei o computador, a culpa foi minha. Eu trouxe um pouquinho daqui dos direitos do ser humano. Constituição. Conforme é previsto na Constituição Federal, a saúde é um direito social fundamental, que significa a íntegra do conjunto de direitos considerados essenciais para garantir o direito mínimo e digno da existência do ser humano. O artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e o dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais, econômicas, que visem a redução do risco de doença e outros agravos, o acesso universal, igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação. Serei muito breve, prometo. Quais são os direitos sociais? São direitos sociais da educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, amparados pela Constituição. Observa-se que o direito à saúde é, como se diz, um dos direitos sociais por ser aquele que mais diretamente ligado ao próprio direito à vida. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitem nascimento e desenvolvimento sadio, harmonioso e condições dignas de existência. É assegurado o acesso integral às linhas de cuidados voltados à saúde da criança e adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade do acesso de ações e serviços para promoção e proteção e recuperação de saúde. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação, sem segregação e suas necessidades gerais de saúde, específicas de habilidades e reabilitação. Incube, desculpe, minha boca está sequinha. Incube ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitam de medicamentos, órteses e próteses, tratamento, reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com a linha de cuidado voltados para as suas necessidades. Lei Brasileira de Inclusão. Estatuto da Pessoa com Deficiência, por sua vez, prevê a garantia do direito de saúde da pessoa com deficiências,
no capítulo 3º, merece o destaque a previsão constante. Assim estabelece. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS. Garantido acesso universal e igualitário. As ações de serviços de saúde públicas destinadas às pessoas com deficiência devem assegurar diagnóstico, intervenção precoce, realizado por equipe multidisciplinar. Médico e enfermeira não é multidisciplinar, gente. Multidisciplinar é fisioterapeuta, fono, TO, psicopedagogo. Estou acabando. Serviços de habitação, reabilitação sempre que é necessário de qualquer tipo de deficiência, inclusive manutenção da melhor condição de saúde e da qualidade de vida. Atendimento domiciliar, multidisciplinar, tratamento ambulatorial, internação, campanhas de vacinação. E eu lembro muito bem, na época da Covid, briguei várias vezes com o doutor Antônio, porque a vacina custava chegar para a síndrome de Down. Várias vezes eu briguei com o doutor Antônio. Ele, coitado, nesse ponto, se ele é meu parceiro, ele deve estar apanhando para burro, porque o que eu já bati nele, caramba. Estou acabando, tá? Conclui para a gente, porque o nosso tempo já estourou bastante. Por favor, conclua. Tá bom, vou concluir. Capacitismo é crime. O Estatuto da Pessoa com Deficiência constitui crime punível de reclusão de 2 a 5 anos de multa. Reclusão e multa. Recusar, retardar, dificultar a internação ou deixar prestar serviço médico hospitalar ambulatorial à pessoa com deficiência. Se crime for praticado contra a pessoa com deficiência, menor de 18 anos, a pena é agravada. Estou acabando? Políticas... Bem, queria fazer um agradecimento para terminar. Um agradecimento à Câmara por abrir esse espaço, a Rita por ter vindo pelo Conselho de Deficiência, o pessoal da OAB, muito obrigado, o pessoal do CDCOM por ter vindo me apoiar ao Instituto DAO, e vocês, pais que vieram, muito obrigado. Nós é que agradecemos ao doutor Sérgio Carvalho, presidente do Instituto DAO. Pela ordem, doutor Antônio Aguiar, como líder do União, né, do partido, por até 5 minutos. Senhor presidente, vou tentar ser o mais sintético possível. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao Sérgio, aos representantes da OAB, doutora Bárbara, doutora Natália, aqui presentes, né, os familiares que estão aqui, das pessoas com síndrome de Down. Eu gostaria de uma forma bem sintética aqui, Sérgio, elogiar o trabalho, a dedicação daquele grupo ali. Eu acho que a gente acaba chovendo no molhado, que realmente foi um grupo, e é um grupo que fez muito a diferença com relação à síndrome de Down, né, Rita? Também agradecendo a sua presença, para Juiz de Fora e para a nossa região, porque nós atendimos não só a Juiz de Fora, mas esse ambulatório ele funcionou até 2021, quando nós aposentamos. E nós treinamos profissionais, como o Sérgio bem disse aí, por um tempo, né, bem grande, né, médico, foram quase 4 anos, um profissional. E tentamos, desde o governo anterior a esse governo também, tentamos de toda maneira a contratação de profissionais. Está aqui a Sirlene Afono, uma das voluntárias lá do ambulatório, e nós não logramos êxito em nenhuma dessas intervenções que nós fizemos. Hoje, né, Sérgio, a contratação desses serviços, em que pese a entidade ser uma entidade respeitada nacionalmente, mas ela não conseguiu dar o retorno que nós ali, esse grupo de poucos profissionais, conseguimos dar, com porta aberta, sem CMC, viu, vereador Wagner? O telefone ligava para lá, você não demorava mais do que 1 semana para ter uma consulta no ambulatório, e nunca se deixou de atender os pacientes que chegavam lá em estado de emergência. Respeito, acima de tudo, né? O que acontece aí é o respeito. Mas nós entendemos que hoje esse movimento, ele precisa de outras intervenções, não só assistência. A questão da educação continua sendo uma ameaça e que me preocupa muito. O governo do Estado de Minas Gerais não
dar professor de apoio para as crianças que têm síndrome de Down. Um absurdo, um verdadeiro crime, um capacitismo com relação à necessidade dessas crianças, dessas pessoas. E nós temos tido em outras áreas, até nas escolas municipais, as denúncias estão aí, nós temos encaminhado todas elas para o Executivo, com relação à aglomeração de pacientes com deficiência, principalmente no grupo da deficiência intelectual, um professor de apoio para 3 pessoas. O grupo do autismo tem sofrido também muito com essa questão, e nós já temos a agenda tentada marcar à frente com a prefeita Margarida, porque nós vamos levar para ela esses problemas. A gente tem encaminhado todos os áudios, todas as queixas nesse sentido, e qualquer governo que seja, se diga popular ou não, ele tem que pular na frente e ele tem que defender essas bandeiras, ele não pode refugar, ele não pode errar no momento desse, porque o tempo que essas pessoas têm para poder ter oportunidade na vida não é o tempo do capacitismo, não é o tempo das pessoas que acham que podem decidir pela vida dos outros ao saber e ao conhecimento delas. Mas eu queria dizer, Sérgio, também que nós temos ainda outras ameaças, né? Nós temos hoje uma ameaça no mundo com relação à síndrome de Down que está muito silenciosa. Países como a Finlândia, eu vi hoje, considerado o país mais feliz do mundo, lá as gestantes que têm identificado na gestação crianças com síndrome de Down são induzidas a abortar essas crianças. É a visão do Estado mínimo, a visão de você ter uma eugenia. Aliás, nós vimos isso há pouco tempo atrás. O Hitler tentou isso, né? Uma raça pura, né? Com o nazismo na Alemanha. Matéria publicada, inclusive, no G1, na Espanha, de cada 10 mulheres que fazem diagnóstico pré-natal com a síndrome de Down, 9 são sugestionadas a abortar. Com o avanço que a medicina vem tendo nos diagnósticos pré-natais, diagnósticos genéticos, nós vamos poder identificar possibilidades de câncer, de autismo, vereador Melo, de uma série de outras coisas. Daqui a pouquinho nós vamos tomar conta da vida dos outros, nós vamos criar um mundo e um país onde a diversidade vai ser proibida, onde a diversidade não vai ser possível. E isso é uma coisa que deve nos preocupar demais. Por outro lado, nós vemos pessoas altruístas, pessoas que estão cada dia mais se desenvolvendo, estudando, defendendo o direito dessas pessoas. Nós estamos falando especificamente da síndrome de Down. Eu fiz um simpósio há poucos dias, Sérgio, num grupo do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, com experiências fantásticas com relação a gente fazer a prevenção dos danos do envelhecimento da síndrome de Down, que hoje é o grande desafio. Enquanto nós, a população comum, em um quarto de século, vereadora Thalia, ganhou apenas 4 anos em expectativa de vida, as pessoas com síndrome de Down ganharam de 25 a 30 anos. Eu sou pediatra, mas a síndrome de Down eu atendo fora da faixa etária da pediatria. Eu tenho paciente com 60 anos de idade que vai ao consultório. Lógico que são outros desafios, né? São outras perspectivas de vida, mas que nós temos que encarar, porque esta é a realidade. É um grupo em que esse lado bom da vida, esse lado bom do mundo, né, Sérgio, produz o conhecimento e produz os ganhos para que essas pessoas possam ter uma coisa que todos nós lutamos na vida, chama oportunidade. O que a gente precisa na vida é oportunidade. Quem não tem oportunidade, não tem como se mostrar, não tem como mudar o seu jeito de ser na vida, não tem como se apresentar para o mundo. E as pessoas que estão dentro do campo da deficiência, principalmente no campo da deficiência intelectual, como é a síndrome de Down, essas pessoas precisam muito disso. Eu vou, Sérgio, dia 2, eu vou falar para um grupo de médicos aqui do HU, de residentes, vou lá falar sobre síndrome de Down. Fiquei muito feliz com o convite, é sinal que há um interesse muito grande no tema. Dia 7 nós vamos estar em Santos Dumont também, né, num grupo lá, já tem 400 pessoas confirmadas para esse evento. Vamos lá falar sobre síndrome de Down.
E a gente tem que levar essa mensagem de otimismo, a mensagem da fé, do compromisso e do envolvimento e do não esmorecimento diante dessas dificuldades. Pensar sempre nos obstáculos como sempre um ponto de partida, um ponto de luta, e na deficiência, nós temos repetido sistematicamente, não podemos nos iludir, porque a cada vitória vem um caminhão de obstáculo na frente, e nós temos que enfrentar esse caminhão e virão outros caminhões, mas é assim que a gente vai transformar a sociedade. Lembrando, né, Sérgio, que este ano nós conseguimos para o Instituto DAO o título de utilidade pública, que vai permitir ao Instituto DAO ampliar a sua margem de ação. Nós vamos poder pensar em recurso público, em terreno, em construir áreas e ampliar esse trabalho que eu espero que seja aberto também, além da síndrome de Down, a outras deficiências intelectuais, porque nós precisamos acolher todas as pessoas. Mas parabéns, Sérgio, você sabe que eu tenho um respeito muito grande por você, que eu acho que é a coisa mais importante, uma admiração, as famílias que estão aqui, o Ricardo, né, que é um menino com síndrome de Down, gosta de teatro, ama teatro, é ator, né? Ele é uma pessoa sensacional. Levanta, por favor, Ricardo, para as pessoas te verem, mostrar que a síndrome de Down, né? Aí, ó, ela é viável, né? Parabéns, viu, Ricardo? Gente, muito obrigado. Parabéns a todos vocês e salve Down. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Nós temos que entrar num debate na cidade de Juiz de Fora, porque a coisa está ficando bem difícil. A comissão de deficiência aqui da casa, precisamos trabalhar. Nós estamos com um problema muito sério na Secretaria de Educação. Eles estão pegando crianças, dissolvendo as salas e colocando mais de 40 crianças dentro de uma sala. E sem o professor bidocente de acompanhamento. E isso está acontecendo com mães desesperadas, porque elas estão vendo que os filhos não conseguem acompanhar. E vai na Secretaria de Educação, não fazem nada. Eu ainda vou tentar ver se a comissão de educação aqui da casa pode fazer alguma coisa também, entendeu? Se a gente consegue, que eu faço parte dela, a gente tentar fazer. Mas eu vou colocar um áudio aqui, eu não sei nem se eu poderia colocar, de uma mãe chorando. Eu não vou colocar não, porque eu não pedi autorização a ela. Eu vou respeitar essa família. Para vocês verem o quanto que é revoltante. Revoltante ver uma secretária de educação que não tem a compaixão das mães desse município. Mas nós vamos entrar nesse debate. Vou convidar você, viu, Sérgio, para se fazer presente, para nos ajudar com o conhecimento técnico. A comissão também de deficiência dessa casa, nós vamos trabalhar isso e mostrar a covardia das mães que não conseguem os professores bidocentes. E isso está espalhado na cidade toda. Isso aqui são duas mães que estão tendo que ir à justiça para ter um direito adquirido, já por lei, no nosso município. Vou procurar a doutora aí, da OAB, vou convidá-la também para entrar nesse debate, e depois vou mostrar para a senhora aqui esse áudio, para ver se não é revoltante de uma mãe chorando, porque o filho não quer sair de casa, porque ele está com medo de ir para a aula, porque ele não consegue acompanhar as outras crianças dentro do ensino. E as mães vão na Secretaria de Educação e nada se resolve. Mas é a secretária do amor, né? Do amor dela. Ela se ama. Muito obrigado. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Então, primeiro, te cumprimentar, né, Sérgio? Assim, hoje, quando eu cheguei, né, no gabinete, que eu vi a tribuna, eu fiquei muito orgulhosa de ver o Natan na capa da tribuna, né, trazendo aí, né, o dia de hoje. Essa matéria é super importante, lembrando que o Natan foi meu aluno no Colégio Satélite no ano de 2000. E era, assim, um aluno muito amoroso, muito carinhoso, muito inteligente, com uma capacidade incrível, né? Isso no ano de 2000. Aí eu fiquei observando, né, porque o ambulatório que ele traz aqui, né, com todas as matérias que ele coloca para nós, é do ano de 2000. E aí eu fiquei pensando quanta diferença faz, né, a família também engajada, né, nessa demanda.
E, assim, ao ler a matéria e ver que ele diz que ele pode dançar, ele pode cantar, ele pode estudar, né? E, aliás, o sonho dele é ir embora para a roça, ver se eu entendi bem, né? Que quer ser boiadeiro e com a sua gatinha, que é sua namorada. Então, assim, viu, Sérgio, eu fiquei muito feliz, né, de ter o Natan, né, junto com a gente lá no Colégio Satélite. Me lembro muito de você. Eu acho que, assim, te dá os parabéns pela sua luta, né, pela sua garra. Continue firme, que eu acho que é isso que todos esperam de nós. Prestei muita atenção quando você diz, quando uma família tem uma criança Down, ela fica em luto, portanto, ela precisa, naquele momento, de vários para ajudá-la, né, a superar aquele momento. Mas depois é só alegria pela situação que a gente está vendo aqui. Então, se o Natan estiver me vendo, Natan, sua professora de Geografia do Satélite, manda um beijão para você, tá? Você merece todo o carinho e, assim, estou muito orgulhosa de você. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar o Sérgio e, principalmente, Sérgio, ao Instituto. É inadmissível que Juiz de Fora seja omissa com essa causa tão nobre e justa. Fico me perguntando a respeito do direito das pessoas com deficiência, e aí vai uma reflexão para todos. Nesse período de gestão na qual nós estamos acometidos, nós ganhamos ou nós perdemos? Reflitam, avaliem, principalmente as pessoas que lutam pelo direito das pessoas com deficiência. Afinal de contas, esse atendimento que era executado lá, Sérgio, não servia somente para os pacientes que lá estavam, mas principalmente para as famílias. Parabéns, vale a reflexão. Vamos continuar refletindo o que nós perdemos e o que nós ganhamos com essa administração que nós estamos vivendo na cidade. Estamos encerrando a Tribuna Livre, vereador Natanael Eloy do Amaral. Hoje recebemos aqui o Instituto Down 2000, com o tema 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Agradecer muito o Sérgio Ricardo de Carvalho Pereira, sempre presente nessa casa, também as nossas convidadas aqui, a Rita Petronilho, nossa Ritinha, a doutora Bárbara Calino e a doutora Natália Oliveira. Infelizmente, Rita, o instrumento da Tribuna Livre não permite, tá? Mas você é sempre bem-vindo a essa casa. Tá bom, gente? Então, vamos retomar a nossa reunião ordinária. Agradecer a todos os presentes aqui nessa Tribuna Livre. Ordem do dia, quinta-feira, 21 de março de 2024, sexta reunião ordinária do terceiro período. Número 1, segunda discussão, processo 10.211/2024, dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Maria do Carmo de Jesus Dias, projeto de lei 26/2024. Vereador Wagner Oliveira, pareceres já lidos, quórum maioria simples, observação, comissão de redação, temos quórum, doutora. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras e senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão, processo 9278/2021. Proíbe que planos e seguros privados de assistência à saúde solicitem consentimento de companheiro para a inserção do dispositivo intrauterino DIU ou sistema intrauterino SIL em mulheres e da outras providências. Projeto de lei 246/2021. Autoria vereadora Cida Oliveira. Pareceres lidos, quórum maioria simples. Temos quórum. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras e os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, Pela presidente. ordem, vereadora Cida Oliveira.
Bom, então, terceiro ainda, o vereador Wagner quase matou do coração. Quero agradecer aí aos pares pela votação desse projeto. Ele é muito importante, né? Eu tenho certeza que as mulheres que neste momento estão vendo a votação, que está acompanhando, né, está feliz, porque no século XXI, os planos, né, privados, exigiam autorização do companheiro para que você possa colocar um DIU, né? Então, assim, de fato, estou muito feliz, muito alegre por esse nosso projeto ter sido aprovado nessa casa. Acho que o Juiz de Fora deu um passo aí bem bacana. E no mês de março ele é muito simbólico, viu, vereadores e vereadoras? Eu acho que esse tem que ser um recado para todas as mulheres de Juiz de Fora. Número 3, segunda discussão, processo... Perdão, pela ordem, vereador Bejane Júnior. Obrigado, senhor presidente, pela ordem. Apenas também para parabenizar o parlamento, em especial a autora do projeto, vereadora Cida, que realmente, né, acho que a senhora colocou bem, em pleno 2024, né, a gente às vezes com essas mentalidades muito retrógradas, vamos falar assim, né? Ainda usando um termo bastante leve. E lembrando, né, que esse parlamento, que essa legislatura, ela atua fortemente nessa questão do direito mesmo das mulheres, né? Serem colocados em prática e não apenas serem deixados num papel ou em uma lei. Nós também aqui, nós aprovamos a minha autoria, mas divido com os pares, porque foi votado de uma maneira unânime, também a lei que garante o DIU em vários pontos de saúde na cidade, né? O que descentraliza este serviço, que é um serviço do SUS, é disponibilizado gratuitamente para as mulheres, e a gente tem que tirar de fato, né, do centro da cidade e levar isso até as regiões mais afastadas, porque a gente torna a dizer, onde a vida acontece de fato, é de fato nesses bairros mais afastados, enfim. Então as coisas precisam acontecer de fato dentro dessas comunidades. Parabéns, vereadora Cida, aí, pela propositura e, sem dúvida nenhuma, de extrema sensibilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Número 3, segunda discussão, processo 10083-2023, institui a criação do selo Empresa Amiga da Juventude. Projeto de Lei 212-2023, autoria vereadora Laís Perru, quórum, maioria simples, pareceres já lidos. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão em votação, as senhoras e senhores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, primeira discussão, processo 10038-2023, altera a Lei 6910 de maio de 86, autorizando a atividade que menciona. Projeto de Lei Complementar 39-2023, autoria vereador Marlon Siqueira, pareceres lidos, quórum maioria absoluta. Vista vereadores Juraci Schaefer e Marlon Siqueira, o projeto está em discussão. Encerrada a discussão em votação, as senhoras e os senhores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 5, primeira discussão, processo 10.240/2024, altera os artigos 2º e 3º, revoga o artigo 6º da Lei 14.754, de dezembro de 2023, mensagem do Executivo 4624/2024, autoria Executivo, pareceres lidos, quórum maioria absoluta, com a presença de 2/3. Vista vereador Sargento Melo, usou da palavra vereador Sargento Melo, o projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Peço o uso da palavra. Com a palavra, vereador Maurício Delgado. Senhor presidente, peço vista da matéria sem discussão. A solicitação de vista está em votação. As senhoras e senhores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 6, primeira discussão, processo 10.217/2024. Dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Antônio Ferreira Filho. Projeto de Lei 30/2024, autoria Wagner Oliveira. Comissão de Legislação pela Legalidade 3. Educação em plenário 3, quórum maioria simples, leitura dos pareceres, vereador Marlon Siqueira. Comissão de Legislação, Justiça e Federação, vereadores Pardal, doutor Antônio Guiar e Juraci Schaefer, Legal e Constitucional. Comissão de Educação, Cultura e Turismo, vereadora Cida Oliveira e Sargento Melo Casal, Thalia Sobral, libera para tramitar. Lido os pareceres, senhor presidente. Lidos os pareceres, o projeto está em discussão.
em discussão. Encerrada a discussão, em votação, as senhoras e senhores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Número 7, primeira discussão, processo 10.230/2024. Dispõe sobre concessão de título de cidadania honorária, senhora Luísa de Marilac Couto Oliveira Silva. Projeto de lei 38/2024. Autoria, vereador Tiago Bonecão. Comissão especial favorável 3, quórum, voto favorável de 2/3 dos membros. Leitura dos pareceres, vereador Marlon Siqueira. Comissão especial, vereadores Juraci Schaefer, Wagner de Oliveira, André Luiz, favorável ao projeto. Lido o parecer, senhor presidente. Lidos os pareceres, o projeto está em discussão. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, as senhoras e os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Então, presidente, já que ninguém está comentando aqui na casa, a greve da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela aderiu desde o dia 19, mas ninguém falou nada, está um silêncio danado aqui na cidade de Juiz de Fora. Ela aderiu à greve contra o governo sobre os planos de carreira dos técnicos administrativos. Outras universidades também estavam. A única que deu um delay, que deu uma atrasada para entrar, foi a de Juiz de Fora. Mas ninguém fala nada. A universidade está em greve contra o governo Lula. Parabéns! Uma semana atrasada. Eu não poderia esquecer, já que todo mundo foi embora, não fala nada. Hoje é dia de lembrar. Estão pagando porque eles votaram. Agora, meu filho, faz o L. Muito obrigado, presidente. Estamos encerrando a 6ª reunião ordinária do terceiro período. Boa noite.